viajantes, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês um resumo da viagem que a gente fez para o Chile e para a Argentina. Falar dos custos da viagem, o que a gente realmente visitou, o que a gente planejou e não deu para visitar, quanto a gente gastou e como a gente fez do começo até o final, tá? Essa viagem, a gente tinha umas milhas na TAM e eu fiquei esperando um período de promoção que sempre acontece todo ano, entre fevereiro e março, que são umas promoções melhores, assim. Agora tem com mais frequência promoção com milhas, mas geralmente fevereiro e março, agosto e setembro são os meses que tem mais promoção. Então a gente já tinha férias marcadas para maio, e aí eu esperei até mais ou menos fevereiro para juntar as milhas na TAM, tirar do cartão de crédito e passar para TAM, e aí escolher o destino. Tinha mais ou menos uma ideia para onde a gente queria ir e ficamos esperando sair uma promoção e ver se era vantajoso pra gente. Então, nós trocamos as passagens de cada trecho, São Paulo, Santiago, por 8.000 milhas na TAM. Voo direto. O horário do voo foi cedo de manhã, tanto na ida quanto na volta. E lá em Santiago a gente se deslocou de ônibus para todos os lados. Não valia a pena fazer um outro trecho de avião porque a passagem só de ida era muito cara e os horários dos voos também não favoreciam tanto. A gente podia viajar de madrugada, então foi o que a gente fez, viajou de madrugada. E economizou praticamente uma diária com isso, né? Bom, aqui tá o roteiro que eu fiz. Num outro vídeo eu ensinei como eu monto esse roteiro, onde eu pesquiso, como eu vou montando ele, como uma forma de orientar como eu faço o meu roteiro, né? Não é nada do que eu vou dizer aqui no meu canal é o ponto final de tudo. Sempre vai ter uma pessoa que vai fazer melhor, outra pior, diferente. Cada um, você faz um apanhado de todos os canais que você assiste, blogs e sites, e você vai poder fazer do seu jeito. Então a gente separou 17 dias para estar viajando e levando em conta o tempo que a gente ia levar de deslocamento de um lugar para o outro. Eu tinha, a princípio, determinado que a gente pudesse conhecer 7 lugares. E alguns lugares a gente só ia conhecer num dia e voltar mesmo para outro lugar. Efetivamente, quais os lugares que a gente foi? A gente conheceu Chillán, depois a gente foi para Pucón. De Pucón a gente foi para San Martín de los Andes. De lá a gente foi para Bariloche. De Bariloche a gente voltou pro Chile e foi para Panguipulli. O ônibus chegou em Osorno, de lá a gente já pegou outro ônibus e foi para Panguipulli. Em Panguipulli a gente conheceu uma outra cidade que chama Neutume, onde tem a reserva biológica Huilo Huilo. De Panguipulli a gente voltou para Santiago. Então a gente cortou umas 3 cidades aí, porque resolvemos ficar mais tempo em outros lugares, como Bariloche e San Martín de los Andes, né? E Panguipulli também a gente ficou mais um dia até. Bom, quanto a gente gastou? Ao todo, a gente gastou R$5.000. As passagens a gente não gastou, teve o custo da taxa de embarque. Bom, o que a gente levou? Já tenho um vídeo aí que a gente fez o vídeo da mochila do que eu levei, né? A gente levou dinheiro em dólar, um pouco de dinheiro em real e 3 cartões de crédito. Eu gosto de viajar sempre com pelo menos 2 cartões de crédito, porque eu tive uma experiência muito ruim quando eu fui pra Colômbia. Só tinha um cartão de crédito, foi minha primeira viagem sozinha e meu cartão de crédito foi bloqueado logo no primeiro dia, então foi horrível. Então hoje eu recomendo viaje com pelo menos 2 cartões de crédito e dinheiro trocado em dólar já, e um pouco de real que você pode eventualmente, num desespero, uma emergência, você troca numa casa de câmbio, num banco local lá. No roteiro, eu coloquei o mapa de onde a gente ia passar, né? E aqui estão as cidades, os sites da companhia de ônibus, onde a gente consultou o preço dos ônibus e se os ônibus iam de uma cidade para outra, os horários e tudo mais.
E aqui eu coloquei um pouquinho da história de cada cidade e os passeios que tinha. Os passeios, eu mandei e-mail para as agências que eu achei com o site na internet antes e perguntei quanto era o preço de cada passeio e se eles faziam nesse período que a gente ia ou não. Alguns passeios tinham uma limitação, uma restrição de ser realizado dependendo do número de pessoas que tivessem contratado. Tinha que ter um número mínimo de pessoas, senão eles não realizavam os passeios na baixa temporada. Olha, a gente gastou R$ 1.700 com hotel, albergues e pousadas nos lugares que a gente ficou. O lugar mais barato que a gente se hospedou foi em Bariloche, que custou R$ 40. E o lugar mais caro que a gente se hospedou foi em San Martín de los Andes, que custou R$ 170 a diária. Com o transporte, isso tudo que eu tô falando pros dois, tá? Foi eu e o William, então pros dois. Com o transporte, a gente gastou, em média, R$ 800, os dois. A gente saiu de Santiago para Tidjane, um ônibus. De Tidjane até as termas, a gente pegou um táxi. Então, isso também tá incluído, o valor do táxi. Em Tidjane, de Tidjane a gente foi para Pucón, mais um ônibus. De Pucón, era bem mais fácil, lá é mais fácil. Então, para as termas em Pucón, tinha ônibus. Então, a gente foi de ônibus e era um horário bom de ir. Em Tidjane também tinha, mas ele só saía 2 vezes por dia. E era muito cedo e o outro já era muito tarde. E aí teria que dormir lá. Então, a gente preferiu ir de táxi e voltar de ônibus. Em Pucón, a gente foi de ônibus e voltou de ônibus para as termas. Foi de ônibus e voltou de ônibus pro Parque Herquerhui. E de Pucón a gente foi para San Martín de los Andes, e aí é um ônibus que faz a travessia da Cordilheira dos Andes e faz a travessia da fronteira entre o Chile e a Argentina. Esse ônibus, a gente não tem muita opção de Pucón para lá. Só tem 2 empresas que fazem, as 2 empresas não são muito boas, assim, a qualidade do ônibus não é muito boa, o conforto, né? Só tem essas 2 e elas sempre saem no horário 9 horas da manhã ou 8 horas da manhã. Daí, a gente foi para San Martín de los Andes. De lá, a gente pegou um ônibus para Bariloche. No vídeo a gente fala que a gente não fez o passeio dos 7 lagos porque o ônibus que vai para Bariloche já passa pelos 7 lagos. Então a gente já ia ver as coisas por ali. Em Bariloche, a gente ficou mais 3 dias e pegou o ônibus de volta para o Chile e desceu em Osorno. Em Osorno não tinha quase nada para fazer. Ou a gente ia para outra cidade, para Puerto Varas, para daí fazer uns passeios que tem para lá. O tempo não tava naquele dia bom e na previsão do tempo para os outros dias também não tava bom. Então a gente decidiu ir direto para Panguipulli e ficar lá, porque lá tinha reserva biológica que tinha mais atividades ao ar livre e mais coisas para conhecer também. E aí a gente foi para lá, pegou um ônibus e de lá, de Panguipulli, tinha um ônibus local mesmo, que levava 2 horas, e ele ia até Neutume, onde fica a reserva, e a gente foi e voltou no mesmo dia para conhecer. Daí, de Panguipulli, a gente voltou para Santiago um dia antes, a gente se deslocou lá de táxi, de metrô. De ônibus a gente pegou um ônibus, na verdade, sim, pegou um ônibus para ir do Parque Arauco, do shopping, até o metrô. Bom, esses foram os deslocamentos. E com isso tudo a gente gastou R$ 800 nos 17 dias. Com os passeios que a gente fez e pagou pra fazer, a gente gastou R$ 1.500. Isso eu coloco tudo. Mesmo os lugares que a gente foi de ônibus, eu coloco como passeio a entrada do local onde a gente foi visitar. Nas termas, em Tidjane, a gente foi de táxi e voltou de ônibus, mas a gente pagou a entrada lá e o dia para permanecer lá. Então, teve termas em Tidjane, depois a gente conheceu também as termas em Pucón, a gente foi no Parque Herquerhui em Pucón. O Lago Vila Rica não precisa pagar é aberto, né, na visitação. Em San Martín de los Andes, a gente fez um city tour. Em Bariloche, a gente pagou as entradas para os cerros, para as montanhas, e o centro a gente conheceu sozinho mesmo, não fizemos city tour para isso. Em Panguipulli, a gente não pagou para visitar a reserva e acabou não fazendo nenhum passeio lá, porque estava chovendo e não ia ter passeio aquele dia. Mas a gente visitou o hotel e aproveitou o dia lá. Em Panguipulli também não precisava pagar
para conhecer o lago e ao redor da cidade. Em Santiago a gente pagou 2 passeios, um para Valparaíso e Vinha del Mar e o outro pro Vale Nevado, Farellones e La Parva, e ao Colorado. Então esses foram os passeios. E com a comida a gente gastou em média R$1.000. A gente comeu em locais baratos, pagando R$10, R$15 a refeição. A gente comeu em lugares mais caros, pagando entre R$30 e R$40 a refeição. E a gente também fez comida porque a gente ficou em albergue e alugou um apartamento também em Santiago. Então a gente também pôde fazer comida. Então em média deu R$1.000, comprando comida pra fazer e indo em restaurante. Então esse foi o resumo. Na viagem, eu não vou mostrar um por um, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e eu recomendo que todo mundo faça. Você chegou no local, pega todos os folhetos que você puder. Pega tudo de turismo. Pega todos os folhetos de turismo que tiver. Vai no centro de informações turísticas. Toda cidade tem um. E aí você pega lá, ó. A gente pegou vários folhetos, mapa, principalmente mapa. Pede um mapa. Tem lugar que, pelo amor de Deus, eles cobram o mapa, mas a maioria dos lugares do mundo não cobram o mapa. Eles te dão um mapa da cidade. Ainda que seja um mapa reduzido do centro, só com as ruas mais centrais, mais importantes. Então, pede mapa, guia, um resuminho do que tem no local para fazer. Veja cupom de desconto também. Sempre tem nesses quiosques que tem informação turística, cupom de desconto, propaganda de hotel. Se você ainda não decidiu seu hotel, não reservou, você vai fazer tudo isso quando você chega no local. No aeroporto sempre tem, nas rodoviárias também tem, nas praças principais das cidades também tem, no centro de informações turísticas. Eu considero que a viagem não foi cara. Me digam aí o que vocês acham, né? R$5.000 para 2 pessoas, 17 dias viajando. A gente não colocou passagem aérea porque a gente trocou com milhas, mas hospedagem, passeios e comida e transporte, né? Entre uma cidade e outra. E a gente conheceu bastante coisa. Esse é o meu jeito de viajar. Eu espero que eu tenha ensinado um pouco para vocês e incentivado vocês a viajarem mais. Deixe seus comentários. Se inscreve no canal. Uma coisa muito importante que eu quero dizer é: se inscreve, me segue no Instagram. Tá aqui o link no cantinho aqui, na página do canal tem um link do Instagram. Se inscreve lá, porque quando tem promoção de passagem ou alguma promoção de passeio, alguma coisa assim interessante, eu coloco lá no Instagram e é mais rápido lá. Eu sempre tô colocando durante a semana alguma coisa interessante sobre viagens e é mais rápido do que o tempo que a gente leva pra fazer o vídeo e editar, tá bom? Deixe suas perguntas, as perguntas também eu costumo responder rápido também, e deixe seus comentários. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha, curte e faça uma propaganda aí do vídeo.